Começando mais um Ponto Político, podcast da Trademart. Hoje com Danilo Ascioli. Danilo com Y no Danilo. Isso é muito importante. Pré-candidato a vereador em Apucarana. Bem-vindo, Danilo. Obrigado pela tua presença. Beto, uma alegria estar aqui com você, com o pessoal da Trade, para poder conversar um pouquinho. E o Danilo com Y foi a invenção da minha mãe, viu? Tá marcado. Danilo, quem é você? Você é candidato a vereador lá em Apucarana pelo PMDB. Quem é você? O que o pessoal precisa conhecer para poder depositar o voto em você? Então vamos lá. O Danilo é uma pessoa evangélica, cristã, desde a infância, casado com a Renata, pai de 2 filhos maravilhosos, da Lara e do Heitor. Sou advogado, mestre em Direito e Tecnologia, especialista em Direito Público, então me preparei de um tempo para cá para o âmbito político, para a vida pública, e sou essa pessoa, aguerrida, esforçada, do embate, conservador, extremamente conservador, e, enfim, sou essa pessoa. Vai defender pautas conservadoras. Se é conservador, é isso. Beto, existem limites que a nossa paciência impõe para a gente. Então, o conservadorismo vem em muitos momentos para frear o vitimismo, que é a linguagem dos irresponsáveis. Pautas tipo aborto. Não tem como. Não cabe um vereador discutir isso daí, mas você tem que, quem vai votar quer que o cara representante pense ou tenha o mesmo tipo de pensamento de pautas que ele vai defender, certo? Nós precisamos nos posicionar, porque de alguma forma, estando na vereança ou ainda como cidadão, como eleitor, nós temos que ter a condição de nos posicionar. Falar, olha, nós somos contrários ao aborto. Por quê? Porque não faz sentido romper e lacerar uma vida. Não faz sentido nenhum. É muito fácil para eu que estou aqui vivo, estou aqui na sua frente, falar, olha, eu sou a favor do aborto. Ah, claro, né? Agora você já está vivo. Não faz sentido nenhum. O aborto é contrário às regras bíblicas, é contrário à vida e é contrário ao bom senso. É que eu já tive algumas discussões aí com pessoas pró-aborto, né? É fácil discutir aborto quando sua mãe não fez, né? Aí é fácil discutir, tua mãe não fez, senão você não estaria discutindo aborto. Então, eu também, nessa parte de respeito à vida, eu acho fundamental. Tá, mas tem uma coisa que o vereador pode legislar. Banheiro público em escolas, misto. Como é que é? A favor ou contra? Você tem preconceito com isso? Não tem? Qual o pensamento de Danilo Ascioli? Veja, não é nem preconceito. O que nós temos é bom senso. Não faz sentido que numa escola pública ou em uma escola particular nós tenhamos um banheiro neutro, um banheiro trans. Enfim, a gente precisa fazer a divisão biologicamente. Homem no banheiro de homem e mulher no banheiro de mulher. Por quê? Eu tenho filha, tenho filho. Eu não gostaria de maneira alguma que meu filho ou que a minha filha vá numa escola e que lá exista um banheiro intermediário, um banheiro que não respeita a biologia. O que nós precisamos tomar cuidado, eu disse isso agora há pouco para você, Beto, é que algumas pessoas se colocam numa posição de vítima e o vitimismo nada mais é do que a linguagem dos irresponsáveis. A partir do momento que eu me coloco no lugar de fazer vitimismo, o que eu estou fazendo para você aqui? Eu estou conseguindo ou tô tentando achar algum pretexto para começar a praticar irresponsabilidade. Colocar mulher com homem no mesmo banheiro não faz sentido nenhum em lugar nenhum dessa terra. Eu, Beto, acho que quando começa o vitimismo é falta de argumento para defender a sua ideia. Então, também temos mais ou menos a mesma linha nessa área de vitimismo. Isso em todos, não só em pautas trans, isso, aquilo, mas no geral. Quando a pessoa começa a achar um pobre coitado, ele não tem argumento para se defender. Tá. Você foi da Câmara de Vereadores, foi procurador. Você fez um estrago lá uma época, não fez? De fato, eu fui procurador. Desculpa, posso ser interpretado um estrago positivo. Você pegou uns super funcionários que foram sem... não tinham feito concurso, sem nada, estavam ganhando um monte e deu uma mexida lá. O que aconteceu na Câmara dos Vereadores? Eu fui o procurador mais novo da história de Apucarana, procurador-geral. Quando eu entrei lá na Câmara, em 2019, eu verifiquei que existiam servidores, super servidores, pessoas que entraram sem concurso, que estavam no regime misto, recebendo benefício da CLT, recebendo benefício do Estatuto do Servidor Público, ganhando muito mais de R$20 mil, só que em situação irregular.
Ou seja, é o dinheiro público, o dinheiro que poderia ser utilizado na saúde, no asfalto, na segurança pública, em qualquer outra coisa lícita. Nós tínhamos uma situação ilícita de ilegalidade na Câmara Municipal de Apucarana. Eu promovi uma denúncia, inclusive, contra um desses servidores e toquei outros processos administrativos que chegaram com outras denúncias. No longo prazo, a Câmara Municipal de Apucarana, o município de Apucarana, economizou mais de 12 milhões de reais. 12 ou 2? 12. 12 milhões de reais. É muita obra para ser feita com esse dinheiro. Dá para fazer praticamente um hospital. Então, e arranjou uns inimigos lá também. Na época eu fui ameaçado de morte, enfim, aconteceu muita coisa, mas nós precisamos, eu defendo o seguinte, Beto, que na vida pública nós precisamos ocupar o espaço e ter muito certo o que nós queremos fazer. Então, sempre ocupando o espaço e sendo muito firme nas nossas posições, nós não temos nada a perder. Então, em razão disso, fui firme e, graças a Deus, no final deu tudo certo. Tá. Você sai candidato a vereador pelo PMDB. Isso, hoje sou pré-candidato a vereador no MDB. Pré-candidato. Já fui corrigido aqui pelo Aliel, mas é hábito você acabar falando. Hoje todo mundo é pré-candidato. Eu falo isso porque senão depois os opositores vão lá, tentam pegar, fazer recorte. É um erro meu, não do Danilo. Ele é pré-candidato. Todos que se falarem aqui antes das eleições, da convenção, são pré-candidatos. Isso, então sou pré-candidato a vereador no partido MDB. A razão e a prudência me convidaram a ficar no MDB, que hoje é o partido que está na base do nosso prefeito de Apucarana, o prefeito Júnior da FEMAC. Então hoje eu estou no MDB, que inclusive é um partido que deve lançar candidata majoritária, até pela grandeza do partido, é um partido de centro, mas é um partido que tem uma história, uma relevância histórica também para o nosso país. Está com uma chapa boa de vereadores? Muito bem formado. Nós acreditamos que o partido deve fazer pelo menos 2 cadeiras para a próxima legislatura. Isso ajuda bastante, né? Partidos que não têm uma chapa de vereadores consistente, mesmo um candidato a prefeitos, fica capenga. Como é que você vai buscar esses votos, né? Fica partido do eu sozinho, candidato do eu sozinho, eu acho que não funciona, né? Equipe nunca dá certo. Então, o partido de fato está muito bem montado. A gente tem que dar um mérito para o prefeito que teve esse cuidado na montagem do partido, até porque é um partido que deve lançar candidata majoritária. E é um partido que enfim, deve surpreender nessas eleições. Depois do trabalho que você fez lá na Câmara, você foi convidado para assumir uma secretaria na Prefeitura. Secretaria de Assuntos Estratégicos, o nome é bonito. O que faz, para o povo que não conhece exatamente, o que fez a Secretaria de Assuntos Estratégicos? A Secretaria de Assuntos Estratégicos fica conectada ao gabinete do prefeito. Então é uma secretaria que a gente fala ser uma secretaria horizontal. Ela precisa trabalhar com todas as outras secretarias em assuntos que permeiam mais de uma, e ao mesmo tempo eu fiquei responsável por algumas pautas de tecnologia no município de Apucarana. Então nós implementamos, junto com um convênio com empresas privadas, Wi-Fi 6, internet de graça para a população. Eu falava há pouco que internet hoje passou a ser praticamente um direito fundamental. Então ter direito à conexão, ter direito à interação em redes sociais é uma necessidade da população que vive hoje numa era digital. Então lá nós ficamos responsáveis por tocar esse projeto de implementação de internet gratuita, implementar o plano diretor de tecnologia de informação. Ao mesmo tempo, em um ano, trouxe cerca de quase R$1 milhão em emendas parlamentares para o município de Apucarana. Quadra poliesportiva, dinheiro para entidade social, reforma de escola, saúde, enfim. Trabalhamos em várias pautas, trouxemos o Justiça no Bairro para Apucarana, um evento que atendeu quase 3 mil pessoas. Enfim, foi bastante coisa durante esse um ano. A Justiça no Bairro, quais foram as principais demandas que chegaram a você? Veja, é importante eu dizer isso, que o programa Justiça no Bairro, ele não tem bandeira política. A bandeira do Justiça no Bairro é resolver demanda da população, que é um projeto tocado pela desembargadora Joeci. Nós atendemos lá divórcio, perícia de DPVAT, fizemos o casamento coletivo, a desembargadora promoveu um casamento coletivo muito bonito lá, gratuito para todas as pessoas, até o vestido de noiva foi doado. Nós fizemos o refis do município de Apucarana, então havia uma série de serviços municipais. A Agência do Trabalhador estava lá oportunizando vagas de emprego, nós tínhamos o CIE oportunizando vagas de estágio, nós tínhamos o SESC. Então, de maneira multidisciplinar, foi feito um grande trabalho na cidade de Apucarana. Danilo, procurador, secretário, mas como é que foi de início a tua carreira política?
Lá em 2016, eu fui convidado para coordenar a campanha de um vereador. Inclusive, foi mais votado da cidade naquela época. Eu era estagiário do fórum do gabinete da segunda vara civil. Então, eu vinha de uma pauta totalmente técnica, sempre fui muito estudioso. E aí fui convidado, e aí a política tem um bichinho que quando pica a gente não consegue sair mais da política. No final de 2016, eu fui convidado para ser assessor parlamentar desse vereador. Assumi o cargo de assessor parlamentar. Em 2017 me formei, saí para advogar, e aí fui atuar no Justiça no Bairro no estado inteiro, junto com a desembargadora Joeci. Aí em seguida fui chamado para ser procurador-geral. Vim a ser procurador-geral, aí nós já contamos toda a história para você. E as pessoas começaram a falar, eu aprendi isso com meu avô, Beto. Meu avô sempre fala assim, como que nós damos um nome para a árvore? A árvore tem que dar fruto, é a primeira coisa. Então, a partir do momento que nós vimos que a política é espaço de ocupação, que nós temos condições de ajudar a população sem maldade, sem melindragem, sem politicagem, nós começamos a dispor do nosso nome. E as pessoas passaram a dizer, olha, seria legal se você dispusesse do seu nome para a gente tentar votar em você, para a gente ver se é possível ou se não é possível. Então vim para a política inicialmente após a coordenação de um vereador, da campanha de um vereador. Em 2020 coordenei a campanha de outro vereador, que também foi o mais votado à época, segui como procurador-geral, e aí naquele momento já entendia que na eleição de 2024 seria viável que nós apresentássemos o nosso nome para que a população pudesse escolher. Olha, você deu frutos o suficiente para ocupar um cargo político ou não? Olha, você não deu frutos o suficiente. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu estudei. Então, me especializei em Direito Público Aplicado, fiz mestrado em Direito e Tecnologia voltado para o setor público. Então, eu fiz a minha parte, trabalhando, prestando serviço, buscando dinheiro aqui do estado do Paraná para a cidade de Apucarana. Fiz a minha parte, fiz a tarefa de casa e agora compete a quem? Lá na frente, lá em outubro vai competir ao povo. Fala, olha, isso é legal ou não, isso não é legal. Tá. Apucarana normalmente foi uma cidade mais tranquila e está conturbada nessas eleições agora. Tem grupos saindo lá de tudo muito lá. Como é que está esse cenário lá em Apucarana? Veja, o que eu posso falar é que a cidade de Apucarana possui hoje ao menos 4 chances de candidatos a prefeito, para dar continuação no que é bom e para talvez corrigir algum caminho que entenda que não está ideal. Eu posso falar pelo grupo que eu ocupo, que é o grupo que está com a cabeça do prefeito Júnior da FEMAC. A política, mais uma vez, é espaço de ocupação, eu defendo muito isso, aprendi isso. E no pleito eleitoral é praticamente um lugar de debate, um lugar também de batalha. E outra coisa que eu aprendi, Beto, é que não se ganha guerra, que não se ganha batalha nenhuma com evacuação. Então, lugar de batalha é lugar de preencher o espaço, de caminhar. Por isso que eu digo o seguinte, nós temos coisas a melhorar, mas tem muita coisa boa na gestão. Então, tem gente que fala, não, tá tudo ruim. Então o programa Feira Verde da cidade de Apucarana, que troca lixo por alimento, é ruim? Então, quando nós colocamos internet gratuita em locais, para que as pessoas possam participar, atuar, ter conexão, é ruim? Então, quando nós pegamos a Horta Solidária, que atende mais de 2.000 famílias, isso é ruim? Quando nós atendemos 3.000 alunos na Secretaria de Cultura, dando aula de música, musicalização, de dança, de balé, de artes, isso é ruim? Quando nós atendemos cerca de 3 a 4.000 famílias no esporte, desde hidroginástica, aula de basquete, de handebol, de futsal, isso é ruim? Então, quando alguém chega com esse maniqueísmo de, olha, existe o lado do bem e o lado do mal, tome cuidado. Normalmente quem tem esse discurso de ser muito bonzinho, de ser o dono do bem, é o mais sanguinário que existe. Então nós precisamos ter esse cuidado. E hoje nós ocupamos um espaço na política de Apucarana, junto com o prefeito Júnior, que é um espaço de trabalho. Nós sabemos que tem coisa para melhorar. Nós não vivemos em Nárnia. Nós sabemos que tem coisa para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos continuar atendendo as pessoas que mais precisam. Porque na política, a maior parte da população fica quieta. E só se manifesta lá no dia 6 de outubro na urna. E onde, como vemos no curso, quer dizer, se manifesta com um voto assim, só ela e a urna. Exatamente. Com o voto que ela quer. Exatamente. Apucarana está com quantos mil eleitores? Nós temos cerca de 90 mil eleitores na cidade, mas historicamente votam 70. 70 e poucos, né? Isso.
com 4 prováveis chapas, vai ser uma briga boa. Só que Apucarana tem poucos vereadores, 11 vereadores. A cidade de Apucarana poderia, pela Constituição, acho que artigo 29A, ter até 19 vereadores. Mas essa é uma pauta melindrosa na cidade. Até acredito que melindrosa porque quando a Câmara tenta tratar do assunto, muitas vezes essa Câmara atual não fez isso, mas muitas vezes faz isso de maneira melindrosa. Faz isso às escuras, do nada aparece um projeto para aumentar o número de vereador. E veja, se há o interesse em aumentar o número de vereador, quem que você tem que ouvir primeiro? A sociedade. Tem que ouvir as instituições, tem que ouvir a sociedade e explicar, olha, eu quero aumentar o número de vereadores porque eu entendo que não tem representatividade. Vocês concordam? Não, nós não concordamos, achamos que 11 está bom. Então veja, tem que existir a conversa. Não dá para da noite para o dia surgir um projeto meio jurássico, assim, vamos mudar aqui a situação. Saiu do nada. Não pode, não pode, de fato não pode. E falta explicar melhor à população essa representatividade deles na Câmara, porque a arrecadação da Câmara é uma percentagem do orçamento para 1, para 10, para 100 vereadores. Não vão ganhar mais ou vão ganhar menos. Provavelmente até fica mais difícil, né? Administrar o mesmo valor com mais... Mas você consegue escutar todos os ícones da sociedade, todos os flancos, né, de uma sociedade, ter mais representatividade. Mas é uma coisa difícil de você botar isso na cabeça do povo, vai ganhar mais. Não, é a mesma coisa, não muda isso daí, né? Você usou uma palavra interessante, representatividade. Na Câmara atual, a título de exemplo, nós não temos nenhum vereador evangélico. Nenhum vereador que defenda as pautas da igreja evangélica. Mas ali tem que ter? Claro que tem que ter. Política é espaço de ocupação. Se a igreja evangélica, a igreja católica ou outros segmentos não ocuparem o espaço vai ser ocupado por outras pessoas. E eu falo muito isso para o nosso reduto. Falo, olha, lá na frente, você não vai poder falar que a lei é injusta se você não tem um representante, uma pessoa que defenda os mesmos ideais que você. Mas não dá para chegar na Câmara também e achar que tudo é festa. Eu também digo, não dá para votar em estagiário. A pessoa vai para a Câmara, fica lá 4 anos, aí chega na época da eleição e fala assim, vota em mim, porque agora eu aprendi o que eu tenho que fazer. Ou seja, a pessoa recebeu $500 mil de dinheiro público para aprender. Não dá para votar em estagiário. Então, política tem que ter representatividade. O que você falou é muito bom. Política é lugar de representar determinado segmento. Por isso que a eleição para vereador, para deputado estadual, federal, é uma eleição proporcional. Vamos tentar representar cada proporção aqui da população, não é uma eleição majoritária. E não é só a parte religiosa, mas a do trabalhador, do empresário, do comerciante, né? Todo esse extrato da sociedade tem que estar de uma forma ou de outra representado. Depois alguma coisa é votada contra tal, ou contra não, acho que nunca vota contra, mas vota, às vezes não é tanto do interesse de um segmento ou de outro, e aí reclama, mas não teve representante lá. Não tem representante do empresário pedindo tal coisa, não tem do trabalhador, do motorista autônomo, então isso aí tem que ter essa representatividade. E acho que Apucarana é uma das cidades com o menor número de vereadores que eu conheço no Paraná, assim, do mesmo tamanho, claro que é Arapongas, que está do nosso lado ali, eu vou errar entre um e outro, tá? Tem de 15 a 17 vereadores, enquanto Apucarana, que é uma cidade do mesmo porte, com um orçamento praticamente idêntico, tem mais. Toledo, a mesma coisa, uma cidade muito próxima de tamanho de Apucarana, tem mais representantes. Agora, mais uma vez, essa é uma pauta que demanda conversar com a população. Não adianta querer criar, fazer um negócio meio sui generis, vamos aumentar o número de vereadores sem conversar com a população, porque veja, se você não está fazendo nada de errado, por que você está fazendo escondido? Se você defende que é certo aumentar o número de vereadores, então converse com a população, explique para a população. Não tem problema conversar, não tem problema explicar, está todo mundo pronto para ouvir. E aí é o que você falou, a Câmara tem um orçamento próprio. Dentro desse orçamento próprio, cabe aumentar o número de vereadores? Não, não cabe. Aí se converse com a população e tenha um extrato dessa conversa, afunile e tenha um resultado disso. Em Apucarana, a título de exemplo, se você pegar o percentual da folha de pagamento, os vereadores, só de folha de pagamento, os vereadores com seus assessores representam cerca de 20, 25% da folha de pagamento da Câmara. Ou seja, às vezes a pessoa fala, quem é caro é o vereador. Não, não é. Não é. Agora, é caro? Depende. Você é empresário.
O funcionário caro é aquele que não rende, aquele que não gera. Então, assim, para os vereadores, o caminho está aberto para vir a Curitiba, por exemplo, ou para ir a Brasília e buscar emenda parlamentar, trazer dinheiro para a cidade. Então, esse é o salário que está sendo pago. Então, não, ele conseguiu reverter o salário dele em benefícios para a cidade, seja para a saúde, para a alimentação, para a educação, para o esporte, para qualquer área importante da cidade. Agora, o problema é aquele que fica o dia inteiro sentado, esperando o dia da sessão, achando que só o que ele fala dentro do plenário vai resolver o mundo. Não vai resolver. E outra coisa, tem que saber o que tem que legislar também. Isso me dá um pouco de desespero, porque eu fui procurador por um bom tempo. E às vezes a gente tinha que dar parecer em projetos e falar assim, mas cara, isso aqui não tem nada a ver com a competência municipal. Tem tanto projeto bom que você pode fazer no município, mas tem gente querendo discutir o modo de ingresso no STF. Vira deputado, vira senador. Mas enquanto você não for deputado e senador, você tem que atuar dentro dos regimes, dentro dos ditames da Constituição. Todos os citados, a gente acabou não citando nenhum nome, ou pessoas que sentirem de uma forma ou de outra a necessidade de vir da sua posição aqui no podcast está aberto. A todas as pessoas, aqui não foi citados, mas se fossem citados ou não citados, que se sentirem incomodados com alguma coisa, ou quiserem ter, não precisa nem ser incomodado, ter direito de falar, o podcast está aberto, é democrático para todos. E hoje eu conversei com Danilo Ascioli, pré-candidato a vereador em Apucarana, que foi procurador da Câmara, secretário da Prefeitura. E Danilo, boa caminhada na sua jornada e que dê tudo certo na sua campanha. Obrigado, Beto. Uma alegria estar aqui com vocês. E mais uma vez, só para terminar, eu tenho a ciência de que a nossa responsabilidade é hoje. É de fazer hoje, de criar hoje, para que ali na frente, para que os próximos que virão tenham qualidade, tenham dignidade, possam olhar o legado que a gente deixou. E estar aqui hoje faz parte do início de uma história. Obrigado, Beto. Uma alegria estar aqui com você. Valeu, obrigado. E encerrando mais um Ponto Político, podcast da Trade Mart. Até breve.